Capítulo 1. A história de Bill. A febre da guerra estava no auge na cidade de New England, para onde nós, jovens oficiais de Plattsburgh, havíamos sido transferidos e ficávamos lisonjeados quando as autoridades locais nos levavam às suas casas, fazendo com que nos sentíssemos como heróis. Ali estavam o amor, o aplauso e a guerra, momentos sublimes entremeados de alegria. Eu fazia finalmente parte da vida e, em meio à excitação, descobri o álcool. Esqueci-me das severas advertências e dos preconceitos de minha família em relação à bebida. No devido tempo, embarcamos para a Europa. Eu me sentia muito sozinho e novamente me voltei para o álcool. Chegamos à Inglaterra. Visitei a Catedral de Winchester. Bastante emocionado, passei pelas imediações. Uns versos de pé quebrado na lápide de um velho túmulo chamaram-me a atenção. Aqui jaz um granadeiro de Hampshire que alcançou a morte bebendo cerveja fria. Um bom soldado nunca é esquecido, tenha ele morrido de tiro ou pela bebida. Terrível aviso, que não levei em consideração. Aos 22 anos, e veterano de guerra, voltei afinal para casa. Acreditava-me um líder, pois não tinham os homens de minha bateria me dado uma demonstração especial de estima? Meu talento para a liderança, eu imaginava, iria me colocar à frente de grandes empresas que eu administraria com a maior competência. Inscrevi-me num curso noturno de Direito e consegui emprego como investigador de uma companhia de seguros. A escalada do sucesso havia começado. Eu provaria ao mundo que era importante. Meu trabalho levou-me a Wall Street e, pouco a pouco, interessei-me pelo mercado de capitais. Muita gente perdia dinheiro, mas muitos enriqueciam. Por que não eu? Estudei economia e negócios, além de direito. Alcoólico em potencial que eu era, quase fui reprovado em meu curso de direito. Num dos exames finais, eu estava bêbado demais para conseguir pensar ou escrever. Embora eu ainda não bebesse ininterruptamente, aquilo perturbava minha mulher. Tínhamos longas conversas nas quais eu silenciava seus maus pressentimentos, dizendo-lhe que os gênios concebiam seus melhores projetos quando estavam bêbados, e as mais grandiosas criações do pensamento filosófico foram assim concebidas. Quando afinal completei o curso, eu já sabia que o direito não era minha vocação. O atraente turbilhão lhe havia seduzido. Meus heróis eram os grandes financistas e homens de negócios. Com esta amálgama de bebidas e especulações, comecei a forjar a arma que um dia se desviaria de seu alvo e, como um bumerangue, se voltaria contra mim para me transformar num farrapo. Vivendo modestamente, minha esposa e eu economizamos $1.000. Investi em algumas ações, na época baratas e um tanto desprestigiadas. Avaliei com acerto que algum dia teriam uma boa valorização. Não consegui persuadir meus amigos corretores para que me financiassem viagens a fim de examinar de perto algumas empresas e sua política administrativa, mas minha mulher e eu resolvemos fazê-lo de qualquer modo. Eu havia desenvolvido a teoria de que a maioria das pessoas perdia dinheiro em ações por pura ignorância do mercado. Descobri mais tarde que havia vários outros motivos. Desistimos de nossos empregos e partimos de motocicleta com o sidecar abarrotado com uma barraca, cobertores, mudas de roupas e 3 enormes volumes de livros de referência financeira. Nossos amigos acharam que deveríamos ser examinados por uma junta psiquiátrica. Talvez tivessem razão. Eu havia tido algum sucesso em meus investimentos, portanto tínhamos uma certa reserva de dinheiro. Mas, certa vez, trabalhamos durante um mês numa fazenda para não precisarmos recorrer ao nosso pequeno capital. Aquele foi meu último trabalho manual honesto em muito tempo. Percorremos em um ano todo o leste dos Estados Unidos. Passado este tempo, meus relatórios para Wall Street renderam-me um emprego com direito a uma bela ajuda de custos. A venda de algumas ações nos trouxe mais dinheiro, de modo que, ao final daquele ano, tivemos um lucro de vários milhares de dólares. Nos anos seguintes, o destino me concedeu fama e dinheiro. Eu havia chegado onde queria. Meu bom senso e minhas ideias foram seguidos por muitos que ganharam milhões. A grande alta de ações do final da década de 20 estava em plena efervescência. A bebida em minha vida assumia um papel importante e estimulante. Havia muita agitação na vida noturna da cidade. Todos gastavam aos milhares e falavam em milhões. Que se danassem os descrentes. Fiz um sem número de amigos interesseiros. Minha maneira de beber assumia proporções cada vez maiores, continuando todos os dias e quase todas as noites.
As censuras de meus amigos terminavam em brigas e tornei-me um lobo solitário. Houve várias cenas tristes em nosso apartamento luxuoso. Nunca houve infidelidade, pois a lealdade à minha esposa, às vezes ajudada pelo alto grau de embriaguez, manteve-me longe dessas encrencas. Em 1929, apaixonei-me pelo golfe. Fomos imediatamente para o campo e minha mulher aplaudia enquanto eu me preparava para superar o campeão Walter Hagen. A bebida atingiu-me muito mais depressa do que eu ao Walter. Comecei a ficar extremamente trêmulo pela manhã. O golfe me permitia beber todos os dias e todas as noites. Era divertido perambular pelo gramado que me havia causado tanta admiração quando eu era garoto. Adquiri o impecável bronzeado dos ricos. O banqueiro local, com divertido ceticismo, observava-me sacar e depositar gordos cheques. De repente, em outubro de 1929, o inferno desabou sobre o mercado de capitais de New York. Depois de um daqueles dias de terror, saí cambaleando de um bar de hotel para um escritório de corretagem. Eram 8 da noite, 5 horas após o fechamento do mercado. A teleimpressora continuava funcionando. Fiquei olhando para um pedaço da fita de papel onde estava escrito XYZ32. Naquela manhã, o valor era 52. Eu estava arruinado, e muitos amigos também. Os jornais noticiavam mortes de homens que se atiravam do alto dos prédios no centro financeiro. Aquilo me repugnava. Eu não pularia. Voltei para o bar. Meus amigos tinham perdido vários milhões desde as 10 da manhã. E daí, amanhã seria outro dia. À medida que eu bebia, voltava a minha antiga determinação feroz de vencer. Na manhã seguinte, telefonei para um amigo de Montreal. Ele ainda ficara com muito dinheiro e achou que eu deveria ir para o Canadá. Na primavera seguinte, havíamos retomado nosso habitual estilo de vida. Eu me sentia como Napoleão ao voltar de Elba. Não haveria Santa Helena para mim. Mas a bebida me venceu novamente e meu generoso amigo foi obrigado a desistir de mim. Desta vez, falimos mesmo. Fomos morar com os pais de minha mulher. Consegui um emprego e então perdi-o devido a uma briga com um motorista de táxi. Felizmente, ninguém podia adivinhar que pelos próximos 5 anos eu ficaria desempregado ou que dificilmente teria um minuto de sobriedade. Minha esposa começou a trabalhar numa loja de departamentos, voltando exausta para casa para me encontrar embriagado. Tornei-me um inconveniente parasita dos escritórios de corretagem. A bebida deixara de ser um prazer, tornou-se uma necessidade. 2 garrafas, muitas vezes 3, de gin de segunda por dia tornaram-se rotina. De vez em quando, uma pequena transação me rendia umas poucas centenas de dólares e eu pagava minhas contas nos bares e mercearias. Aquilo não tinha fim e comecei a acordar muito cedo pela manhã, tremendo violentamente. Um copo cheio de gin, seguido por meia dúzia de garrafas de cerveja, eram necessários se eu quisesse tomar o café da manhã. No entanto, eu ainda acreditava poder controlar a situação e havia períodos de sobriedade que renovavam as esperanças de minha esposa. Pouco a pouco as coisas foram piorando. O credor da hipoteca nos tirou a casa, minha sogra morreu, minha mulher e meu sogro adoeceram. Surgiu então uma promissora oportunidade de negócios. Em 1932, as ações estavam em baixa e eu, de algum modo, havia formado um grupo de compradores. Minha participação nos lucros seria generosa. Então tomei uma enorme bebedeira e a oportunidade foi pelos ares. Acordei. Aquilo precisava parar. Vi que não podia tomar um gole sequer. Não tinha mais volta. Anteriormente eu havia feito milhares de promessas, mas minha esposa constatou satisfeita que desta vez eu falava a sério. E era verdade. Pouco tempo depois, voltei para casa bêbado. Eu nem mesmo lutara. Para onde havia ido minha firme decisão? Eu simplesmente não sabia, nem me passara pela cabeça. Alguém havia colocado uma bebida na minha frente e eu tinha bebido. Estaria louco? Comecei a achar que sim, pois tão absurda a falta de perspectiva parecia ser exatamente isto. Retomando minha decisão, tentei novamente. Algum tempo se passou e a confiança começou a dar lugar a uma excessiva segurança. Eu podia zombar dos botequins. Eu sabia tudo. Um dia entrei num bar para telefonar. No mesmo instante, estava batendo no balcão, perguntando a mim mesmo como era possível. Enquanto o uísque me subia a cabeça, disse a mim mesmo que me controlaria mais da próxima vez, mas que naquela hora podia perfeitamente me embriagar de verdade. E foi o que fiz.
O remorso, o horror e o desespero da manhã seguinte são inesquecíveis. Não havia coragem para lutar. Meus pensamentos disparavam incontrolavelmente e eu tinha uma terrível sensação de calamidade iminente. Quase não me atrevia a atravessar a rua com medo de desmaiar e ser atropelado por algum caminhão madrugador, pois acabava de amanhecer. Num local aberto 24 horas, abasteci-me de uma dúzia de copos de cerveja. Meus nervos arrebentados finalmente se acalmaram. Um jornal matinal informou-me que o mercado se transformara outra vez no inferno. Pois é, eu também. O mercado iria se recuperar, mas eu não. Era uma ideia insuportável. Deveria me matar? Não, agora não. Então minha cabeça virou uma grande confusão. O gin daria um jeito naquilo. Portanto, 2 garrafas e o esquecimento. Corpo e mente são mecanismos maravilhosos, porque os meus suportaram essa agonia por mais de 2 anos. Às vezes, quando a loucura e o terror matinais me assaltavam, eu roubava dinheiro das minguadas economias de minha mulher. Mais de uma vez controlei-me perplexo diante de uma janela aberta ou do armário de remédios onde havia veneno, amaldiçoando-me por ser um fraco. Houve fugas da cidade para o campo e vice-versa, nas quais minha mulher e eu buscávamos uma saída. Chegou então a noite em que a tortura mental e física era tão infernal que senti medo de me atirar pela janela com cortina e tudo. Não sei como consegui arrastar meu colchão para um andar mais baixo com medo de pular de repente. Um médico me deu um forte sedativo. No dia seguinte eu estava tomando gin e sedativos. Essa combinação quase me matou. As pessoas temiam por minha sanidade. Eu também. Eu quase não comia quando bebia. Estava 20 quilos mais magro. Meu cunhado é médico e graças à sua generosidade e a de minha mãe, fui internado num hospital famoso nacionalmente por seu trabalho de reabilitação mental e física de alcoólicos. Sob o efeito do assim chamado tratamento de Belladonna, minha mente clareou. A hidroterapia e exercícios leves ajudaram bastante. O melhor de tudo foi conhecer um médico amável que explicou que, embora egoísta e insensato, eu estava gravemente doente, física e mentalmente. Fiquei um pouco mais tranquilo ao saber que, nos alcoólicos, a força de vontade torna-se incrivelmente frágil quando se trata de combater o embora permaneça firme sob outros aspectos. Meu inacreditável comportamento, a despeito de um desesperado desejo de parar, estava explicado. Capaz de me compreender melhor, saí do hospital cheio de esperanças. Ia regularmente à cidade e cheguei até a ganhar algum dinheiro. Aquela era sem dúvida a resposta. Autoconhecimento. Mas não era. Pois chegou o apavorante dia em que bebi novamente. A curva descendente de minha decadência moral e saúde física desabou em queda livre. Depois de algum tempo voltei para o hospital. Era o fim. Parecia-me estar tudo acabado. Minha esposa, exausta e desesperada, foi informada que tudo terminaria num ataque cardíaco durante uma crise de delirium tremens, ou que minha mente se deterioraria talvez dentro de um ano. Ela em breve teria que me entregar ao agente funerário ou a um hospício. Não precisavam me dizer tudo aquilo. Eu sabia e quase me alegrava com a ideia. Era um golpe devastador em meu orgulho. Eu, que acreditara tanto em mim mesmo, em minhas aptidões e em minha capacidade de superar obstáculos, estava finalmente encurralado. Só me restava mergulhar na escuridão, acompanhando a interminável procissão de bêbados que me haviam antecedido. Eu pensava em minha pobre mulher. Tínhamos sido bem felizes, apesar de tudo. O que eu não daria para me redimir. Mas era tarde demais. Não há palavras que possam descrever a solidão e o desespero que me dominavam naquele amargo pântano de autopiedade. Tudo ao meu redor era areia movediça. Eu havia encontrado um adversário imbatível. Eu fora dominado. O álcool era meu senhor. Trêmulo, eu era um homem arrasado ao deixar o hospital. O medo me manteve sóbrio por pouco tempo. Depois veio a traiçoeira insanidade daquele primeiro gole e no dia do armistício de 1934, desabei novamente. Todos estavam conformados com a certeza de que eu teria de ser confinado em algum lugar ou continuaria cambaleando por algum tempo até um fim miserável. Como é escuro antes da aurora. Na verdade, aquele era o começo da minha última orgia. Em breve eu seria lançado no que gosto de chamar a 4ª dimensão da existência.
Iria conhecer felicidade, paz e utilidade, num estilo de vida que se torna cada vez melhor à medida que o tempo passa. Quase no fim daquele triste mês de novembro, eu bebia, sentado na cozinha de minha casa. Com alguma satisfação, eu refleti que havia gin suficiente escondido pela casa para me ajudar a passar aquela noite e o dia seguinte. Minha mulher estava no trabalho. Imaginei se me atreveria a esconder uma garrafa cheia de gin perto da cabeceira de nossa cama. Precisaria dela antes do amanhecer. Minhas reflexões foram interrompidas pelo telefone. A voz alegre de um velho amigo do colégio perguntou-me se poderia me visitar. Ele estava sóbrio. Havia anos que ele não vinha a New York naquele estado. Eu estava perplexo. Corriam boatos de que havia sido detido por insanidade alcoólica. Fiquei imaginando como escapara. Sem dúvida, ele viria jantar. Eu poderia então beber junto com ele sem restrições. Sem me preocupar com sua saúde, eu apenas pensava em reviver o clima do passado. Houve aquela vez em que fretamos um avião para fazer uma farra. Sua visita era um oásis naquele melancólico deserto de futilidade. Exatamente isto, um oásis. Bêbados são assim. A porta se abriu e ali estava ele, corado e bem disposto. Havia algo em seu olhar. Ele estava inexplicavelmente diferente. O que acontecera? Coloquei um copo de bebida à sua frente. Ele recusou. Desapontado, mas curioso, perguntei-me o que haveria com ele. Não era mais o mesmo. Escute, o que há com você? Perguntei. Ele me olhou nos olhos, com simplicidade, mas sorridente, e respondeu: tenho religião. Fiquei perplexo. Então era isso. No verão passado, um alcoólico amalucado. Agora eu suspeitava, com ideias meio malucas de religião. Havia aquele olhar fixo. Meu velho amigo estava mesmo delirando. Mas bendito fosse ele que tagarelasse à vontade. Além disso, meu gin duraria mais do que o seu sermão. Mas ele não disse bobagens. Na verdade, contou-me como 2 homens haviam aparecido no tribunal, convencendo o juiz a suspender sua pena. Falaram de uma simples ideia religiosa e um programa prático de ação. Aquilo acontecera havia 2 meses e o resultado era evidente. Funcionava. Ele viera me transmitir sua experiência se eu estivesse interessado. Eu estava chocado, mas interessado. É claro que eu estava interessado. Tinha que estar, porque estava desesperado. Ele falou durante horas. Recordações de infância surgiam à minha frente. Eu quase podia ouvir o som da voz do pastor nos domingos tranquilos, quando eu me sentava lá longe, na encosta da colina. Havia aquele oferecimento de uma garantia de temperança que nunca aceitei. O desrespeito benevolente de meu avô para com alguns companheiros da igreja e sua conduta. Sua insistência em afirmar que as esferas celestes tinham sua música, a sua recusa em admitir que o pregador lhe dissesse como deveria ouvi-la. Seu destemor ao falar sobre tudo isto pouco antes de morrer. Estas lembranças jorravam do passado. Elas fizeram-me engolir com a garganta seca. Aquele dia durante a guerra na velha catedral de Winchester tornou a voltar. Eu sempre havia acreditado num poder superior a mim. Refleti sobre isto muitas vezes. Eu não era um ateu. Poucas pessoas são realmente ateias, pois isto significa uma fé cega na estranha proposição de que este universo surgiu do nada e corre sem rumo para lugar nenhum. Meus heróis intelectuais, os químicos, os astrônomos, até mesmo os evolucionistas, propunham inúmeras leis e forças em ação. Apesar das indicações em contrário, eu não duvidava que por trás de tudo havia um propósito e um ritmo poderosos. Como poderia haver tantas leis tão precisas e imutáveis e nenhuma inteligência? Eu simplesmente tinha que acreditar no espírito do universo que desconhecesse tempo ou limites. Mas isto foi o mais longe que pude chegar. Dos padres e de todas as religiões, eu discordava a partir daí. Quando eles falavam de um Deus pessoal que era amor, força e orientação sobrenaturais, eu me irritava e minha mente de imediato se fechava diante de tal teoria. A Cristo eu concedia a certeza de ter sido um grande homem, cujo exemplo não foi seguido bem à risca por aqueles que o reconheciam. Seus ensinamentos morais, excelentes. Para meu uso, eu havia adotado o que me pareciam convenientes e não muito difíceis. Do resto, não tomava conhecimento. As guerras que haviam sido travadas, as fogueiras e as intrigas que as disputas religiosas haviam facilitado, deixavam-me enojado. Honestamente, eu não tinha muita certeza de que, afinal, as religiões da humanidade houvessem feito algum bem.
A julgar pelo que eu vira na Europa, e desde então, o poder de Deus sobre as questões humanas era insignificante, e a irmandade dos homens uma piada cruel. Se existia um diabo, ele me parecia ser o chefe do universo, e certamente me tinha em seu poder. Mas meu amigo estava sentado à minha frente e sem rodeios declarava que Deus havia feito por ele o que ele não pudera fazer por si mesmo. Sua força de vontade humana havia falhado. Os médicos o haviam declarado incurável. A sociedade estava a ponto de mandá-lo prender. Assim como eu, ele admitira a derrota total. E então, havia sido ressuscitado, subitamente arrancado do monte de lixo para uma qualidade de vida melhor do que tudo que já havia conhecido. Estaria nele a origem de tal poder? Era óbvio que não. Nunca houvera nele mais poder do que existia em mim naquele instante, e isto queria dizer absolutamente nenhum. Aquilo me derrotou. Começava a parecer que as pessoas religiosas tinham razão, afinal de contas. Havia ali alguma coisa agindo sobre um coração humano que operara o impossível. Minhas ideias a respeito de milagres foram drásticas e imediatamente revistas. Não importava o desastroso passado. Do outro lado da mesa da cozinha estava sentado um milagre e anunciava boas novas. Eu percebia que meu amigo estava muito mais do que internamente reformulado. Estava num novo caminho, suas raízes agarravam-se a um novo solo. Apesar do exemplo vivo de meu amigo, permaneciam em mim vestígios de meus velhos preconceitos. A palavra Deus ainda despertava uma certa antipatia. Quando era mencionada a ideia de que poderia existir um Deus especial para mim, este sentimento se intensificava. Eu não gostava daquele pensamento. Podia admitir concepções como inteligência criativa, mente universal ou espírito da natureza, mas resistia à ideia de um imperador dos céus, por mais amoroso que fosse seu controle. Desde então, tenho conversado com inúmeras pessoas que pensavam do mesmo modo. Meu amigo sugeriu o que me pareceu uma ideia original. Ele disse: por que você não escolhe a sua própria concepção de Deus? Esta colocação me atingiu em cheio. Derreteu a gélida montanha de intelectualidade à sombra da qual eu vivera e tremera durante vários anos. Sentia a luz do sol, finalmente. Era apenas uma questão de estar disposto a acreditar num poder superior a mim. Nada mais me era exigido para dar a partida. Percebi que o crescimento poderia começar daquele ponto. Sobre as bases de uma absoluta boa vontade, eu poderia construir o que via em meu amigo. Será que eu faria? É claro que faria. Desta forma, convenci-me de que Deus se interessa por nós, seres humanos, quando realmente o buscamos. Por fim, eu percebia, sentia e acreditava. Camadas de orgulho e preconceito desprenderam-se de meus olhos. Um novo mundo se descortinava. O real significado de minha experiência na catedral atingiu-me como um raio. Por breves instantes, eu havia precisado e buscado Deus. Existira em mim uma simples boa vontade para tê-lo comigo, e ele viera. Mas logo a sensação de sua presença fora apagada pelo vozerio terreno, sobretudo pelo que havia dentro de mim. E havia sido assim desde então. Como eu estivera cego. No hospital, fui separado do álcool pela última vez. O tratamento era aconselhável, pois eu apresentava sinais de delirium tremens. Lá, ofereci-me humildemente a Deus, como eu então o concebia, para que Ele fizesse de mim o que desejasse. Coloquei-me sem reservas sob seus cuidados e orientação. Admiti pela primeira vez que por mim mesmo eu nada podia, que sem Ele eu estava perdido. Encarei sem piedade meus pecados e prontifiquei-me a deixar que meu novo amigo os levasse embora por completo. Nunca mais bebi. Meu colega de escola visitou-me e contei-lhe a respeito de todos os meus problemas e deficiências. Fizemos uma relação das pessoas que eu havia magoado ou contra as quais me sentia ressentido. Declarei minha sincera disposição de procurar aquelas pessoas, admitindo o meu erro. De modo algum eu as criticaria. Eu iria corrigir tudo aquilo da melhor forma possível. Eu deveria analisar meu pensamento à luz do meu novo e interno conhecimento de Deus. O bom senso viria a se transformar assim num sexto sentido. Eu me sentaria em silêncio quando tivesse dúvidas, pedindo apenas orientação e forças para enfrentar meus problemas conforme ele determinasse. Sob hipótese alguma, pediria por mim mesmo, a não ser que de meus pedidos resultassem oportunidades de ser útil ao próximo. Somente neste caso eu poderia esperar vê-los atendidos. E a resposta seria generosa.
Meu amigo prometeu-me que, quando tudo aquilo estivesse realizado, eu conheceria um novo relacionamento com o meu Criador, que eu teria os rudimentos de uma nova maneira de viver que resolveriam todos os meus problemas. A crença no poder de Deus, acrescida de boa vontade, honestidade e humildade suficientes para estabelecer e manter um novo estado de coisas, eram os requisitos essenciais. Simples, mas não fácil. Havia um preço a ser pago. Significava destruição do egocentrismo. Eu precisava entregar tudo ao Pai da Luz que preside a todos nós. Aquelas eram proposições revolucionárias e drásticas, mas no momento em que as aceitei sem restrições, o efeito foi instantâneo. Houve uma sensação de vitória, seguida de uma paz e serenidade que eu nunca conhecera. Havia uma confiança ilimitada. Eu me sentia revigorado, como se uma lufada de ar puro soprasse do alto da montanha. Deus se aproxima pouco a pouco da maioria dos homens, mas seu impacto em mim havia sido repentino e profundo. Por um momento fiquei alarmado. Chamei meu amigo, médico, para lhe perguntar se eu ainda conservava minha sensatez. Ele me ouviu maravilhado. Por fim, balançou a cabeça, dizendo: aconteceu com você algo que não compreendo, mas é melhor que você se agarre a isto. Qualquer coisa é melhor do que o estado em que você estava. O bom médico conhece agora muitos homens que passaram por experiências semelhantes. Ele sabe que elas são reais. Ainda hospitalizado, pensei na existência de milhares de alcoólicos incuráveis que poderiam gostar de receber o que me havia sido dado com tanta liberalidade. Talvez eu pudesse ajudar alguns. Eles, por sua vez, poderiam trabalhar com outros. Meu amigo havia enfatizado a absoluta necessidade de demonstrar estes princípios em todas as minhas atividades. Era, sobretudo, imperativo trabalhar com outros, assim como ele havia trabalhado comigo. A fé sem obras é morta, disse-me ele. E como isto é terrivelmente verdadeiro para o alcoólico. Pois se um alcoólico deixa de aperfeiçoar e ampliar sua vida espiritual através do trabalho e da dedicação aos outros, talvez não sobreviva aos transtornos e dificuldades que certamente surgirão em seu caminho. Se ele não trabalhar, com certeza beberá novamente. E se beber, certamente morrerá. Aí então a fé estará realmente morta. Para nós não há alternativa. Minha mulher e eu nos dedicamos com entusiasmo à ideia de ajudar outros alcoólicos a encontrar uma solução para seus problemas. Foi uma sorte, pois meus antigos sócios nos negócios continuaram a não acreditar em mim por 1 ano e meio, período no qual pouco trabalho consegui. Eu não estava muito bem na época e fui atormentado por ondas de autopiedade e ressentimento. Isto quase me levava às vezes de volta à bebida, mas logo descobri que quando todas as outras providências falhavam, o trabalho junto a outro alcoólico salvava meu dia. Várias vezes fui desesperado ao meu antigo hospital. Lá, conversando com alguém, sentia-me surpreendentemente revigorado e equilibrado. Este é um programa de vida que funciona nos momentos difíceis. Começamos a fazer amigos leais e criou-se entre nós uma solidariedade da qual é maravilhoso sentir-se parte. Tínhamos realmente alegria de viver mesmo sob pressão e em dificuldades. Vi centenas de famílias tomarem um caminho que verdadeiramente leva a algum lugar. Vi as situações domésticas mais difíceis serem reajustadas, inimizades e rancores de todos os tipos serem eliminados. Vi homens saírem de hospícios e reassumirem posições vitais em suas famílias e comunidades. Profissionais e homens de negócios recuperarem seus padrões de vida. Praticamente não existe entre nós qualquer forma de problema ou miséria que não tenha sido superada. Numa cidade do Oeste e em seus arredores, somos, com nossas famílias, cerca de 1000 pessoas. Encontramos-nos frequentemente a fim de que os recém-chegados possam encontrar a solidariedade que procuram. Nesses encontros informais, podemos ter muitas vezes de 50 a 200 pessoas presentes. Estamos crescendo em número e em força. Um alcoólico embriagado é uma criatura desagradável. Nossas lutas com ele são às vezes árduas, às vezes cômicas, outras trágicas. Um pobre coitado cometeu suicídio em minha casa. Ele não conseguiu ou não quis aceitar nosso modo de vida. Há, entretanto, muita alegria em tudo isto. Imagino que alguns possam ficar chocados com nossa aparente frivolidade e nosso falar excessivo. Mas sob esta aparência há uma extrema honestidade. A fé precisa agir 24 horas por dia dentro de nós e por nosso intermédio, ou morremos. A maioria de nós sente não mais precisar ir em busca da utopia. Nós a temos conosco, aqui e agora.
A cada dia, a conversa simples de meu amigo na cozinha de nossa casa multiplica-se num crescente círculo de paz na terra e boa vontade entre os homens. Bill W., cofundador de AA, falecido em 24 de janeiro de 1971.